Olha, é difícil até encontrar palavras que expressem o tamanho da vergonha que está acontecendo dentro do Corinthians. E quando a gente acha que já viu de tudo, aparece mais uma bomba que escancara o nível de desorganização, falta de responsabilidade e, acima de tudo, de respeito com o torcedor. Primeiro foi aquele escândalo envolvendo o cartão corporativo do Andrés Sanches, que foi usado numa viagem de fim de ano como se fosse cartão de crédito pessoal, como se o dinheiro do clube fosse uma extensão da conta bancária dele. E agora, para completar esse festival de absurdos, vem à tona os detalhes dos gastos do Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do clube, que simplesmente torrou quase R$ 90 mil em pouco mais de um mês, com despesas que na maioria não têm absolutamente nenhuma relação com o futebol ou com o clube. A coisa tá tão escancarada que não dá nem para disfarçar: é cerveja, vinho, chocolate, fast food, gastos pessoais em farmácia e, para completar, até remédio para disfunção erétil. É surreal. E não é força de expressão, é literalmente isso que está acontecendo. O que era para ser um adiantamento usado com responsabilidade, com prestação de contas, com o objetivo de ajudar na administração do clube, virou uma espécie de fundo pessoal para gastos aleatórios. E pior, quando a imprensa foi atrás de algumas dessas notas fiscais, descobriram que parte do dinheiro foi usado em um suposto mercadinho na zona sul de São Paulo. Só que quando chegaram no endereço, o que existia lá era uma residência. Isso mesmo, uma casa. Segundo moradores, nunca existiu ali nenhum estabelecimento comercial. Como é que pode um presidente de clube assinar nota fiscal de um local que nem existe? Isso não é só estranho, isso é grave. Muito grave. E aí começa a fazer sentido porque de tantos torcedores estarem comparando essa situação com o que aconteceu com o Cruzeiro. Um clube que foi saqueado de cima a baixo, que teve dirigentes enchendo os bolsos e depois foi parar na Série B, quase afundou de vez. O Corinthians está trilhando o mesmo caminho. Porque a farra com o dinheiro do clube não é de agora, não é um caso isolado, não é um erro pontual. A impressão que dá é que existe uma cultura instalada, uma mentalidade de que o dinheiro do clube pode ser usado de qualquer jeito, sem prestação de contas, sem fiscalização, sem punição. E o mais revoltante é ver que o Conselho do Corinthians, que deveria estar fiscalizando tudo isso, está simplesmente de braços cruzados. Ou melhor, tá tão ausente que parece até conivente com o que tá rolando. Essa matéria que escancarou os gastos do Duílio foi feita com base em documentos oficiais, registros na Junta Comercial, cruzamento de assinaturas, e ainda assim tem gente tentando descredibilizar a apuração, dizendo que os documentos foram manipulados, que talvez tenham sido furtados do clube. O próprio Duílio disse isso, que os papéis poderiam ter sido adulterados, que ele não reconhecia a assinatura do motorista que constava nos comprovantes. Mas aí vem a bomba: o repórter cruzou a assinatura do tal motorista com os registros oficiais da empresa dele, foi lá na junta comercial e adivinha, era a mesma assinatura. Ou seja, mais um indício de que tem coisa errada e que estão tentando jogar poeira embaixo do tapete. E se tem uma coisa que o torcedor já aprendeu é que quando começa a ter muita desculpa é porque tem muita coisa escondida. Não foi só uma notinha ali ou aqui. Foram mais de R$ 30 mil em notas emitidas por um mercadinho fantasma. Foram mais de R$ 80 mil em gastos que envolvem itens pessoais sem nenhuma ligação com o futebol. E tudo isso em apenas 40 dias. 40 dias é muito dinheiro para pouco tempo. É impossível acreditar que isso aconteceu sem que ninguém do clube soubesse. E mesmo se soubesse, mais grave ainda é não ter feito nada para impedir. Agora imagina o impacto disso tudo no futebol, no time que está em campo, nos jogadores que estão ali vendo tudo isso acontecer fora das quatro linhas. O Corinthians está tentando contratar, tá com a janela aberta, precisa reforçar o elenco, mas quem é o jogador que vai aceitar vir para esse ambiente totalmente instável? Um clube que não tem presidente fixo, que está cheio de denúncia, que tem um ex-presidente investigado por usar dinheiro do clube para fins pessoais e que ainda por cima enfrenta protestos de organizada por causa disso tudo. Que tipo de segurança o atleta vai ter para assinar com o clube? Que tipo de confiança ele vai ter de que o salário vai cair todo mês? E quando a gente começa a ver jogador falando em sair pedindo rescisão, a gente sabe que a bomba já está explodindo no vestiário. E não para por aí. O torcedor está sendo feito de palhaço. Porque enquanto a galera sofre no estádio, paga ingresso caro, assiste a um time que não engrena, que não tem padrão de jogo, que patina no campeonato, os dirigentes estão preocupados em usar o dinheiro do clube para resolver problemas pessoais. E mais do que isso, quando são pegos ainda tentam empurrar a culpa para terceiros.
Dizem que não lembram que se confundiram, que usaram sem querer, como se R$ 80 mil sumissem da conta sem que a pessoa percebesse. Isso é subestimar a inteligência de quem banca esse clube há décadas. O Andrés, por exemplo, só foi devolver os R$ 15 mil que gastou no Réveillon quando a história veio à tona. Antes disso ninguém sabia de nada. E ainda teve a cara de pau de dizer que se confundiu, que pensou que era o cartão pessoal. Ora, se você gasta 15 mil num cartão, você não percebe na hora que aquilo não tá na sua fatura. E o Duílio, no dia da semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza, estava lá em viagem com o clube e foi numa farmácia comprar um dos remédios que apareceu na nota fiscal. Usou o dinheiro do clube numa farmácia em Fortaleza exatamente no dia do jogo. É revoltante demais. E a pergunta que fica é até onde isso vai, porque a cada dia aparece um detalhe novo. A cada dia uma nova nota, uma nova denúncia, um novo escândalo. E os conselheiros, os que deveriam tomar providência, continuam calados, omissos, como se nada tivesse acontecendo. E é isso que revolta. Porque tem gente lá dentro que não vai sair nunca, são membros vitalícios, caras que fazem parte do grupo político que levou o Corinthians a essa situação. É Roberto Andrade, Mário Gobi, Andrés Duílio, todos fazendo parte da mesma engrenagem que hoje está emperrando o clube. E quando a torcida cobra, quando a Gaviões marca protesto, aí começa o discurso de que agora vai mudar, agora vai investigar, agora vai ter comissão de ética. Mas cadê isso nos últimos anos, quando tudo isso estava sendo feito? Por que não abriram nenhuma sindicância? Por que não cobraram prestação de contas? Agora, com a bomba explodida, querem posar de fiscalizadores? É tarde demais. E o torcedor já entendeu. Já percebeu que, se depender da parte interna, nada vai mudar. Se depender do conselho da diretoria da tal comissão de ética, tudo vai continuar como está. Por isso a pressão da torcida nas ruas precisa aumentar. Porque é ela, no fim das contas, que ainda pode fazer alguma coisa. O clube está sendo corroído por dentro, não só financeiramente, mas moralmente. E se o torcedor não reagir, o caminho é o mesmo que o Cruzeiro percorreu. O Corinthians está à beira do abismo e tem gente dentro do clube empurrando. Depois de toda essa bomba que já abalou o clube, parece que o Corinthians ainda não conseguiu se recuperar do impacto. A situação dentro do clube é tão caótica que cada notícia nova parece piorar ainda mais a imagem da instituição. Não é só questão de dinheiro, é a confiança que está em jogo, a credibilidade que vai sendo destruída pouco a pouco. E o mais triste é que quem paga o preço é o torcedor, que ama o clube e vê sua paixão sendo jogada na lama por um grupo de dirigentes que não está nem aí para o que o Corinthians representa. É uma tristeza profunda ver tudo isso acontecer num clube que já foi exemplo no futebol brasileiro, que já deu orgulho para milhões de pessoas, mas que hoje está dominado por um ambiente tóxico de desconfiança, intrigas e escândalos que não param de surgir. Essa situação toda abre uma série de questionamentos que todo corintiano está fazendo. Como um clube do tamanho do Corinthians, com uma base financeira sólida, com uma torcida enorme e apaixonada, pode se deixar levar por uma gestão tão desastrosa? Onde está o controle, a transparência, a prestação de contas que deveria existir? Porque no fundo o problema não está só no fato de alguns dirigentes terem usado o dinheiro do clube para fins pessoais, mas na falta de mecanismos reais para evitar isso, para fiscalizar, para punir quem faz errado. A estrutura do Corinthians hoje está falha, e isso fica claro quando a gente vê que, apesar das denúncias e do escândalo, não houve até agora uma reação rápida e eficaz por parte do conselho ou da atual diretoria. A sensação é de que estão mais preocupados em apagar incêndios do que em prevenir que eles aconteçam. E o pior é que esse tipo de notícia não é novidade, não é a primeira vez que o Corinthians aparece nas manchetes por algo parecido. Infelizmente, esse tipo de comportamento tem uma longa história dentro do clube, com várias gestões envolvidas em casos de mau uso do dinheiro, contratos suspeitos e situações que colocam em dúvida a honestidade de quem deveria estar cuidando do clube como se fosse sua própria casa. E isso cria um ciclo vicioso, porque a cada nova gestão que assume, o torcedor espera mudanças, mas acaba vendo os mesmos erros se repetirem, a mesma falta de transparência, os mesmos casos de pessoas que se aproveitam do poder para benefício próprio. E enquanto isso, o futebol fica em segundo plano. A cada temporada o Corinthians tenta montar um time competitivo, investe em jogadores, muda treinador, mas o ambiente político e financeiro conturbado acaba afetando tudo. Os jogadores sentem essa instabilidade, o ambiente não é saudável e isso acaba refletindo dentro de campo, com resultados ruins, falta de padrão de jogo e um time que não consegue se encontrar. O técnico vira refém da situação, a diretoria perde a paciência e o ciclo se repete.
Não é por falta de investimento porque o clube tem dinheiro, mas por falta de organização, de planejamento de um trabalho sério e comprometido. Também é importante destacar o papel da torcida nesse cenário. O Corinthians tem uma das maiores torcidas do país, uma torcida apaixonada e que não se cala diante das injustiças. Desde o começo das denúncias, os protestos aumentaram, as redes sociais explodiram e a pressão sobre os dirigentes ficou enorme. A torcida quer saber a verdade, quer ver punições, quer que o clube volte a ser respeitado dentro e fora do campo. Mas a torcida também está cansada de ouvir promessas vazias, de ver que a cada escândalo aparece um pedido de desculpas seguido de nada concreto. O desgaste é grande e a relação entre clube e torcida fica cada vez mais distante e mais fria. Essa distância acaba criando um vácuo que deixa espaço para que interesses pessoais e políticos dominem o clube em detrimento do futebol e da paixão dos torcedores. O Corinthians, que já foi sinônimo de luta, garra e superação, hoje está refém de um sistema que parece não querer mudar. E essa situação é ainda mais perigosa porque afeta a imagem do clube perante patrocinadores, parceiros comerciais e a própria CBF. Ninguém quer se associar a um clube que está constantemente envolvido em polêmicas e escândalos, que tem uma gestão desorganizada e que não consegue mostrar transparência. Isso impacta diretamente na receita do clube, no dinheiro que poderia ser investido para fortalecer o time e garantir mais títulos. Além disso, o cenário político dentro do clube também é bastante complicado. Existe uma disputa constante entre grupos que brigam pelo poder, que fazem alianças e sabotagens e que acabam usando o clube como moeda de troca para seus interesses pessoais e políticos. Essa briga interna acaba paralisando decisões importantes, criando um clima de instabilidade que contamina todos os setores. E enquanto isso, o torcedor só quer ver o Corinthians jogar bem, vencer títulos e honrar a história que o clube tem. O que fica claro é que o Corinthians precisa de uma reforma profunda, que não se limite à troca de presidentes ou diretores, mas que envolva uma mudança cultural dentro do clube. Precisa criar mecanismos eficientes de controle, fiscalização e transparência que envolvam não só a diretoria, mas também os conselheiros e a própria torcida. Precisa fortalecer o estatuto do clube para impedir que situações como essas se repitam e para garantir que quem assumir a responsabilidade pelo clube faça isso com compromisso, ética e respeito. É necessário também investir em educação e conscientização dentro do clube para que todos entendam que o Corinthians não é um patrimônio pessoal, mas sim uma instituição que pertence a milhões de pessoas. E nessa luta por mudanças, a participação do torcedor é fundamental. É ele quem pode fazer a diferença, cobrando, fiscalizando, participando das decisões, votando com consciência e exigindo transparência. É ele quem pode pressionar para que os conselheiros cumpram seu papel de fiscalizadores e para que a diretoria tenha coragem de enfrentar os problemas de frente. A voz da torcida é poderosa e não pode ser ignorada. Só com essa união entre clube e torcedor o Corinthians poderá superar essa fase difícil e voltar a ser o gigante que sempre foi. Por fim, é importante lembrar que o futebol, apesar de todas as dificuldades, é a essência do Corinthians. É dentro de campo que o clube encontra sua razão de existir, sua força e sua identidade. Por isso, todo esforço para melhorar a gestão, fortalecer a transparência e resgatar a confiança deve ser voltado para garantir que o futebol possa prosperar. Só assim o Corinthians vai conseguir reencontrar o caminho das vitórias, recuperar o respeito da torcida e retomar a trajetória de sucesso que fez dele um dos maiores clubes do Brasil. E mesmo diante de tantos desafios, a esperança nunca morre. A paixão pelo Corinthians é maior do que qualquer crise e é essa paixão que mantém vivo o sonho de dias melhores. O clube vai superar essa fase, vai limpar sua casa e vai voltar a brilhar, porque a história do Corinthians é feita de superação, garra e fé. E enquanto essa chama estiver acesa no coração do torcedor, o Corinthians nunca estará derrotado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma tensão inesperada pode estar se formando nos bastidores do Corinthians. Segundo rumores que começam a circular nos corredores do Parque São Jorge, o atacante holandês Memphis Depay teria demonstrado forte insatisfação com seu companheiro de equipe, Rodrigo Garro. Fontes ligadas ao clube indicam que Depay estaria tão incomodado que chegou a dizer, nos bastidores, que não pretende mais dividir o campo com o meia argentino. A suposta declaração teria acontecido após o último jogo, em meio a um vestiário silencioso, marcado pela frustração e por olhares cruzados.
Memphis, que chegou ao Corinthians como uma estrela internacional e esperança de gols, não teria gostado da postura de Garro em campo, alegando falta de sintonia e até certa individualidade do camisa 10. Apesar de ainda não haver confirmação oficial do clube, o rumor tomou força nas redes sociais e em grupos de torcedores, reacendendo debates sobre o ambiente interno da equipe e a gestão de egos. Essa possível ruptura entre dois dos principais nomes do elenco alvinegro levanta dúvidas sobre o clima no vestiário e a harmonia do grupo comandado por Antônio Oliveira. Garro, que é peça central na criação das jogadas, e Depay, que depende justamente desse entrosamento para brilhar, poderiam comprometer o desempenho coletivo caso essa tensão seja real. O clube ainda não se pronunciou oficialmente, mas a diretoria estaria ciente do burburinho. Internamente, especula-se que uma conversa entre os jogadores e a comissão técnica deverá ocorrer nos próximos dias para apaziguar os ânimos. Enquanto isso, a torcida aguarda, atenta e apreensiva, por qualquer sinal de fumaça vindo do CT Joaquim Grava. Seria essa a primeira rachadura no projeto ambicioso que trouxe Memphis Depay ao Corinthians? É cedo para cravar, mas onde há fumaça, o torcedor já aprendeu que pode haver fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!